Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Fala galera, beleza? Gus aqui, tô com o Will também. Olá, A gente tem hoje um assunto interessante para tratar com vocês, que é um assunto que a gente aprendeu com nossa própria experiência pessoal, mas também observando, né? Muitos líderes que a gente veio treinando ao longo de muitos anos, né? Então é o seguinte: três erros que podem atrasar o seu desenvolvimento profissional. Não quer dizer que você não conseguiria se desenvolver, que você não conseguiu se desenvolver, mas quando a gente trata, endereça e evita essas três armadilhas, definitivamente a gente acelera e muito o nosso potencial como líder, né, como pessoa e profissional em termos de realização. O primeiro ponto, que é muito importante, que é o seguinte: limitar sonhos e metas. Dependendo do nosso background aí familiar e cultural, social do país onde nascemos, muitas vezes isso está já no nosso DNA, no nosso sangue, né? Então, é muito raramente você vê, por exemplo, um empresário, um líder brasileiro que fala assim: ah, vou criar essa empresa aqui para ser a maior do mundo. Putz, raro, hein? Muito raro. Geralmente a gente vai falar: putz, eu quero ser a melhor do meu bairro, eu quero ser a melhor do meu estado, quero ser a melhor do Brasil, talvez da América Latina, talvez. E mundo, esquece. Agora, um americano lá, nasceu nos Estados Unidos, né? O cara, ele já pensa grande, sabe? Já pensa grande. Então, tem até uma frase que fala o seguinte: sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, mais ou menos, né? Dá o mesmo trabalho. Então, não é ficar maluco, viajando na maionese e acreditando que as coisas caem do céu, que você, agora você mora na empresa do mundo só porque eu quero. Tem muita coisa, muita água para passar debaixo da ponte, né? E eu gosto até de contar uma história pessoal, né, minha, que em 2015 eu fui num evento nos Estados Unidos e naquele ano eu olhei aquela pessoa que estava ali falando, o palestrante, estava contando da história da empresa dele e tal, que atuava no mesmo segmento da minha empresa, e ele falando: pô, em 2002 a gente montou a empresa e a gente tinha uma visão, a gente queria ser a maior empresa daquele ramo no mundo. E aí eu pensei, eu olhei para mim, né, minha mesa estava cheia de brasileiro, e aí eu olhei para eles e falei: caraca, meu, montei a empresa em 2002 também e eu queria ser a maior empresa do interior do estado de São Paulo. Eu consegui e ele conseguiu ser a maior do mundo. Pô, por que que eu não pensei, né? Não sonhei em ser a maior do mundo? Talvez eu não tivesse chegado a maior do mundo, mas talvez eu tivesse chegado a maior do Brasil, né? Então, e era simples paradigma, era simples modelo mental cultural. Quer acrescentar alguma coisa nesse sentido, Will? você tocou no modelo cultural. Eu gosto de uma palavra mais simples, que acho que ela é mais prática. Você trouxe aqui, o erro é limitar os sonhos e metas, né? E aí, qual seria a solução para isso? Se expor a referências fora do seu paradigma. Senão a gente nunca cresce a consciência. Eu gosto daquela frase, né? O nosso paladar, ele nunca retrocede. Quando você experimenta uma coisa, uma comida boa, por exemplo, você vai querer sempre comer aquela comida boa. Porque você aprendeu que aquela comida é boa e aquilo que você comia não era tão bom. Quando você experimenta frequentar um hotel bom, você não aceita mais ficar naquela pousadinha lá, mequetrefe. E assim por diante. Tudo que você vai aumentando, expandindo as suas percepções, você já até aceita, mas não é bem aquilo que você queria, né? Então, se alguém tivesse apresentado para você a referência de que você poderia ser a maior empresa do mundo, ou seja, mostrando que é possível ser uma empresa mundial, multinacional, talvez você criasse esse mesmo sonho, essa mesma meta, do mesmo tamanho que aquele cara fez em 2002, né? Eu lembro uma vez que eu estava mentorando um executivo e eu dei um conselho muito parecido com ele e falei: onde são os locais do mundo que você pode se abastecer das maiores referências para você criar uma empresa grande e não uma empresa pequena? E naquele ano ele visitou um montão de feiras, conheceu um montão de pessoas, fez um bom networking, porque ele queria ampliar a visão dele. Hoje ele tem a maior empresa do Brasil, do ramo dele, né? É um ramo novo. Não conseguiu chegar no mundo porque já está bem mais adiantado no mundo esse ramo. Mas no Brasil, hoje, ele tem a maior empresa. Então, ajudou ele a ter uma referência maior. Então, amplia suas referências, os seus trilhos, né? Senão você vai ficar sempre naquela mesmice, né? Naquele paradigma reduzido. E foi exatamente isso que aconteceu comigo em 2015, né? Aí, naquele exato momento, já mandei mensagem para minha equipe na época. Falei: galera, é o seguinte, contei a história, essa história toda. Falei: ó, chegar aí, a gente vai repensar o nosso plano. Aí, quando eu voltei, eu conversei com eles, tal, tal, tal. E aí, a gente decidiu que a gente ia para cima, né? A gente ia para as cabeças. Vamos ser a maior do Brasil e um dia a gente vai internacionalizar e um dia
a gente vai ser global. Aí todo mundo, nossa, que legal, mas não é loucura? Eu falei, cara, se é loucura eu não sei, mas sonhar não custa nada. Vai dar o mesmo trabalho que a gente já tinha, né? E coincidência ou não, naquele ano, foi bem no começo do ano, naquele ano a gente cresceu 111%, não sei se vocês se lembram, mas foi aquela baita crise que o Brasil passou um tempinho, foi a saída da Dilma, né, no segundo mandato dela. Foi bem naquela época que o Brasil até caiu, o PIB caiu, ou seja, toda a conjuntura econômica jogava contra. E mesmo assim, a gente foi lá e cresceu 111%. Por muitos fatores, mas também por mudar a referência mental. Então, não limite os seus sonhos e metas, né, Gus? Isso aí. Bom, Bom, o segundo erro muito comum é falta de conexões, falta de networking, de você conectar com as pessoas certas, né? Então é muito comum as pessoas se focarem naquilo que tem que ser feito e negligenciar, criar uma rede de contato. Às vezes muitas pessoas acham que é perda de tempo, mas eu trago muito esse elemento aí nas mentorias como, eu gosto do nome capital social. Tal como a gente tem, a empresa tem um caixa, o seu trabalho tem uma devolutiva, você deve dedicar um tempo para construir o seu capital social. As pessoas que vão trazer oportunidades, indicações, que vão levar você a fazer o teu caminho ser um pouco mais fluido, né? O que você acha sobre falta de networking, Gus? cara, é assim, dá para fazer esse networking? Dá, mas demora muito mais. E quando a gente é muito focado e no pragmatismo e na execução, a gente fica mergulhado nisso. E você esquece do mundo, esquece das conexões, esquece que isso é importante. E vai, não é que não vai ter esforço, vai ter, mas vai reduzir o esforço no longo prazo, né? Então, acho que a combinação dessas duas forças, do pragmatismo, a capacidade de execução, a capacidade acabativa, mas também cultivar isso. Parece que a gente não está trabalhando, né? Quando você é empreendedor, às vezes você fica com sentimento de culpa quando você acha que você não está trabalhando, né? Ou quando você é um líder ali, não, tá sempre fazendo ali alguma coisa, mas às vezes o fazer alguma coisa é ir num evento, é se conectar com pessoas, é cultivar relacionamentos e assim por diante. Então, isso também é trabalhar, né? Eu considero deixar na agenda como uma tarefa, sabe? Ligar para as pessoas, perguntar, oi, como é que você está? O que você tem feito? Tem relacionado com quais pessoas? Tem vendido para qual empresa? Tem contratado serviço de qual empresa? Porque às vezes um pequeno contato pode fazer muita diferença no teu caminho. Uma empresa, um fornecedor diferente que facilita a tua vida, nossa, você acelera o teu negócio de uma forma muito boa. E tem uma coisa que é muito interessante, que as pessoas adoram conectar você com outras pessoas. Tem muita gente que curte isso, curte ajudar. Nós vemos em humanidade. A humanidade não é nós, né, humanos, não somos o mamífero mais perigoso do planeta. Mas nós nos unimos, né, colaboramos com pessoas, com desconhecidos, e hoje somos uma espécie que domina o planeta, porque nós temos a capacidade de colaborar, de conectar com pessoas. Então, esse é um elemento crucial aí para a sobrevivência, tá? Não só para o sucesso profissional. Verdade. Bom, e o terceiro e último elemento que a gente queria trazer hoje, que é mais um erro aí também, que é humildade excessiva. Humildade é uma qualidade bacana, positiva, valorizada, né? Porque ninguém quer trabalhar com alguém que é arrogante, ninguém quer conviver com pessoas arrogantes. Então, legal, muito bom. Só que quando a gente vai para o extremo da coisa, a gente fica subserviente, a gente fica apagado demais. Então a gente precisa saber do valor que cada um de nós tem, da capacidade que cada um de nós tem, dos nossos superpoderes, que inclusive é um trabalho que a gente faz com os líderes, né, e as equipes desses líderes, que é para descobrir o superpoder de cada um, meu. E a hora que você descobre, você tem que batalhar e continuar desenvolvendo aquilo, para aquilo virar realmente um superpoder e não se sentir amedrontado de demonstrar aquela sua capacidade, né? O mundo, a sociedade, a empresa precisa que a gente faça uso daquilo que a gente é muito bom. E quando a gente fica humilde demais, a gente tenta esconder que a gente é muito bom em alguma coisa. Parece maluquice isso, mas a gente faz, né? Principalmente nós latinos, né? Nascemos num país latino, Brasil, por exemplo, a gente tem muitas vezes síndrome de país colonizado, né? Onde só as coisas de fora são boas, só dos Estados Unidos, só da Europa.
pobre coitado de nós, e a gente se apaga, né? E até a experiência que eu tive de morar nos Estados Unidos, em Nova York, que é um lugar super, hiper competitivo, né? Quando a gente acha que tem competitividade no Brasil, vai para Nova York para você ver uma coisa, né? Lá é hiper competitivo e ninguém tem vergonha de ser o que é e se posicionar, né? Tem alguns que passam do ponto, eles são arrogantes, mas tudo bem, não dá um desconto. Então, aprendi muito isso lá e aprendi como a gente, como brasileiro, a gente se posiciona meio apagadão, sabe? Meio, parece que a gente tem medo de posicionar, de nos colocar, sabe? Eu cheguei lá e eu percebi que eu falava humilde demais com os locais, os nova-iorquinos. Eu falei, cara, besteira é essa? E aí comecei a me trabalhar para me modificar. E aí, lá pelas tantas, eu já estava bem misturado lá, já estava sendo bem recebido, aceito profissionalmente, valorizado, mas a gente tem que se valorizar primeiro, né? Você fala de humildade excessiva, né, Gus? Porque É, a gente não pode ser arrogante também, né? Não sou muito bom nisso, sai da minha frente, não é isso. Mas é aquela, não ter aquele excesso de humildade, senão parece que você não confia em você, não confia na é, competência profissional, não confia no seu trabalho, na sua empresa. Então, assim, tira isso do lado, valoriza, se venda bem, que isso vai facilitar o teu caminho. Se você observar discursos de empresários em vários locais, é muito comum você pegar um ou outro um profissional bem-sucedido, usar esse discurso humilde demais, né, para não parecer tão melhor do que os outros, porque o Brasil, embora seja um país assim muito rico, tem muita escassez ainda, falta muita coisa para o Brasil ser um grande país, né? Então, para você não ficar chato, mostrar que eu sou muito melhor que todo mundo, você acaba ativando essa humildade excessiva, mas isso não é bom profissionalmente. A gente precisa é. colocar nossas qualidades para fora, até para criar referências de abundância, de que você está sempre se melhorando, crescendo, que vão alinhar com aquela sua meta alta, né? Que vão facilitar você fazer um network. Então, esses três erros, eles juntos, eles somados, eles atrapalham bastante o desenvolvimento profissional. E isso faz parte até da missão da Upskill, né, a nossa empresa, porque seria muito legal, cada vez mais, a gente ter referências no Brasil, né, referências próximas dessa prosperidade, desse posicionamento bacana, né, com confiança, que não precisa ficar ali se escondendo, seria muito legal. Então, faz parte aí da nossa missão também desenvolver cada vez mais líderes, pessoas que escrevam livro, pessoas que deem palestra internacionalmente. Por que não? Por que não? Né? Então, isso faz parte também do nosso trabalho, tá? Do nosso trabalho, trazer mais autoestima, mais confiança para o líder e para o empresário brasileiro. É muito mais gostoso trabalhar com gente assim também, Gus. Quando você trabalha com alguém que não tem muita confiança, que não confia em si, que se joga para baixo, ou é humilde demais, tentando não mostrar muito, cansa às vezes, sabe? Poxa, seja você, seja autêntico, seja verdadeiro, né? Não precisa ficar escondendo os seus talentos. É isso aí. E agora, em resumo, né, essas três questões, limitar sonho, humildade excessiva, não networking, elas são altamente correlacionadas. Altamente correlacionadas. Então, muitas vezes, a humildade excessiva faz que você não queira se expor com sonhos muito ousados e não queira se expor em networking. Olha que louco, né? Como essas coisas são super conectadas, né? Enfim, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixo aqui para vocês um grande abraço. Até a próxima. Esse foi o episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz. Um grande abraço!